Olá amigos do Rebobino nos 80 e 90 Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre o artista Simon Taylor, que criou o álbum Curitiba em Figurinhas. Venha comigo! Vocês lembram, né, que antigamente a gente tinha o álbum do Zequinha, que ele fez grande sucesso, que foi muito sucesso, né, na época de 80, 90. Recentemente ele foi relançado e também feito, assim, teve uma boa repercussão, né? Agora a gente está tendo um novo álbum, que é do artista curitibano, o Simon Taylor, que ele fez o álbum Curitiba em Figurinhas. Esse álbum, né, ele foi lançado no ano de 2024, em outubro de 2024, em comemoração aos 330 anos da cidade de Curitiba, né, que foi no ano de 2023, mas esse álbum, então, ele fez parte da comemoração, né, dos eventos comemorativos do aniversário de Curitiba em 2023, e a ideia do artista foi criar um álbum de figurinhas, mais ou menos com a mesma temática do Zequinha, só que de pontos turísticos da cidade de Curitiba. O álbum vai ser disponibilizado em banquetes de revistas, assim como as figurinhas, né, com ilustrações do artista, com os pontos principais da nossa cidade. E também, né, a gente teve aqui no Shopping Miller um espaço, né, para divulgar esse álbum do artista, que aconteceu então aqui no Shopping Miller, né, um espaço chamado Curitiba em Figurinhas, que as pessoas poderiam comprar o álbum em diversas apresentações, desde a mais simples, a edição de luxo, comprar as figurinhas também. E também as crianças poderiam conhecer o espaço e realizar, assim, pintar, né, os desenhos representando as figurinhas, assim, um espaço bem interessante. A gente vai colocar aqui a foto para vocês. Mas, basicamente, né, a ideia então do autor é, aproveitando esse hábito, principalmente as crianças, né, da nossa época de 80 e 90, como a gente gostava de fazer figurinhas, né, trocar as figurinhas de futebol, assim, álbuns de diversos temas, né, assim, era uma coisa que a gente gostava de fazer, trocar com os nossos amiguinhos da escola, no nosso círculo de amigos, era uma ideia muito legal. E as iniciativas, assim, tanto do Nilson Miller, que refez o álbum do Zequinha recentemente, e também do Simon Taylor, né, esse artista que trouxe esse álbum assim tão legal, né, do Curitiba em Figurinhas, em apresentar, então, né, resgatar esse hábito, né, das crianças, né, maiores, né, da nossa época, né, os adultos, e também cultivar esse hábito com as crianças de ter o contato com as figurinhas, fazer trocas, conhecer a cidade. É uma coisa bem bacana, bem interessante. Então vou deixar para vocês, né, algumas fotografias assim desse espaço que foi montado no Shopping Miller no mês de janeiro. E também quem quiser adquirir o álbum, ele é vendido na Livrarias Curitiba e também nas banquinhas de revista. Ele tem a edição mais simples, mais básica, é a partir de R$19,90, e tem outras edições colecionáveis, edições assim, outras apresentações, que o preço vai até R$69,90 e R$89,90, né? Então vale a pena, é uma ideia bacana, vale a pena conferir, né? Tanto com as crianças quanto com os adultos. Bem legal. Gente, eu vou mostrar pra vocês então aqui o álbum Curitiba em Figurinhas, né? Olha que legal. Aqui a gente já, abrindo o álbum aqui, a gente vê um pouquinho da biografia do Simon Taylor, né? Um pouquinho da história dele. Olha que bacana aqui, o hino de Curitiba. Alguns dados aqui sobre essa Curitiba, né? Data de fundação, habitantes, clima. E agora também, e aqui, ó, falando um pouco aqui, cada página vai falando então um pouco sobre a história que tem aqui, a fundação da cidade,
as figurinhas correspondentes, a linha turismo, né, que é bem famosa aqui na nossa capital, os pontos turísticos. Daqui a gente tem a Catedral, o Jardim Botânico, o Passeio Público, o Teatro Guaíra, Paiol, também Ópera de Arame, Paço da Liberdade, Praça 19, Memorial Ucraniano. Não poderia faltar o Parque Barigui e as Capivaras, né, gente? Que é mais os pontos turísticos. Torre Panorâmica, Memorial Paranista, Mercado Municipal. Aqui, falando aqui um pouquinho sobre o Poti Lazarotto, né? E aqui as figurinhas seriam correspondentes a obras, né? Os painéis do Poti. Aqui também, aqui a Rua 15, as ruas da cidade, né? Marechal Deodoro, Rua 24 Horas, Emiliano Perneta. Aqui também falando, a Escola de Belas Artes, Marechal Floriano, Biblioteca Pública. Mais um pouquinho aqui falando da Boca Maldita, né? E os pontos ali da região. A Rua 15, né? Rua das Flores. Também vai colocando um pouquinho da história, assim. Universidade Federal do Paraná. O passeio público ali. Paço da Liberdade, né? A Praça Generoso Marques, que foi a sede da prefeitura em Curitiba, né? A primeira sede. Ruínas de São Francisco. Então toda a região do Largo da Ordem, as ruas no entorno, pontos turísticos. Mais um pouco do Largo da Ordem. O Centro Cívico, né, Assembleia Legislativa, Prefeitura Municipal, Rua da Glória. A gente faz um turismo pela cidade toda, né? Aqui, ó, temos o bairro Mercês, algumas ruas do bairro Mercês, a Tapajós, a Padre Anchieta, Manuel Ribas, Santa Felicidade também, alguns pontos, né, como o Restaurante Madalosso, né, Casa Família Turim. Também a gente andando um pouquinho pelos bairros Vista Alegre, Bairro Alto, São Brás, Vila Isabel, Tarumã, Bacaxiri, Cajuru, Cristo Rei, Alto da 15, Água Verde, Jardim Botânico, né? Acho que um dos pontos mais famosos da nossa cidade. Bairro Rebouças. Olha aqui ali cantando aqui, né? As mocinhas da cidade, né? A gente já trouxe aqui no Rebobina do Inho Belarmino, em A Gabriela. Bairro Aú, Bairro Juvevê, Seminário, Cabral, Portão, Bigorrilho, Alto da Glória, Boqueirão, Umbará, Barreirinha, né? Tá aqui, ó, a Casa do Vampiro, né? Vou aproximar aqui pra vocês, né? Do Dalton Trevisan, né? As figurinhas representando a casa dele. Né? Aqui também, olha que legal, ó, Pão de Queijo Master, né? Quem anda pelo centro sabe, né? Tem várias unidades da Casa do Pão de Queijo. Batel, algumas ruas do Batel. Arte e cultura. Aqui alguns equipamentos, assim como o Museu Guido Viário, o Museu de Arte Contemporânea, né? Os principais equipamentos assim relacionados à arte e cultura aqui na nossa cidade. Aqui mais um pouquinho também, Biblioteca Pública do Paraná, Teatro da Vila, Gibiteca, que também falamos aqui no Rebobina. As igrejas, olha que legal, que interessante, né? Tem as figurinhas aqui de diversos locais, né? Vou tentar aproximar aqui pra vocês, ó. A igreja ali do Guadalupe, aqui no centro, né? A igreja nas Mercês. Capelas assim mais conhecidas, né? Igreja da Santa Cândida. Igreja do Cabral. Casas de madeira, olha que legal, né? Ainda algumas casas resistindo ao tempo, né? E aqui, ó, lugares que não existem mais. Então
Aqui são figurinhas, né, de alguns locais, né, que seriam antigas casas que ficavam nesses bairros, que as edificações não existem mais, né. Serra Verde Express, o trem de Curitiba Morretes, né, bem interessante. E aqui algumas palavras características assim do nosso dicionário curitibano, né? Como o penal, a bolacha, a vina, a japona, que são bem características aqui de Curitiba, né? E as comidas típicas, né? A gente tem, né, o filé de igreja, a Marta Rocha, né? Carne de onça. O que mais que nós temos aqui? O pernil com verde, que é ali acho que é do restaurante Mignon, se não me engano, ali da 15. A pizza da Pizzaria Itália, ali perto da Biblioteca Pública. Feirinha livre. Pirogue, também aqui da nossa região. E algumas coisas assim, só de Curitiba, né? O petit pavé, né? Aqui é a calçadinha aqui, ó, que vocês veem aqui em cada figurinha, essa calçadinha petit pavé. O Farol do Saber, né? As bibliotecas que são exclusividade aqui de Curitiba, né? Nesse formato, biarticulado. As capivaras, estações tubo. Aqui, ó, Museu do Olho. E aqui um pouquinho, né, da história da Urbis, né? Que é a empresa que ela gerencia o transporte público aqui na nossa cidade. E tem um pouquinho de alguns equipamentos que são responsabilidade da Urbis, né? Aqui como a Rua 24 Horas, a Rodoferroviária, a sede da Urbis. Rua do Outono, essa aqui ali no Moçunguê, próximo do... Acho que entre o terminal do Campina do Siqueiro, o terminal do Campo Comprido, né? Eu não vou lembrar o endereço certinho, mas é uma rua que é bem famosa, né? Porque ela, na época do frio, do outono... Ah, tem aqui, ó. Deputado Heitor Alencar Furtado, Moçunguê. Então era perto do terminal do Campina do Siqueira. Que as árvores, elas ficam com essa folhagem bonita e muita gente gosta de ir lá fazer fotos, visitar. Então acabou ficando aquele trecho conhecido como Rua do Outono. E aqui, né, um passatempo, né, para colorir, né, aqui as arcadas de São Francisco, palavras cruzadas, caça-palavras, né, e aqui um pouquinho da ficha técnica aqui do nosso álbum, e aqui um controle do álbum, né. Ele foi produzido, então, esse álbum em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, e... assim, ficou um trabalho muito bonito, assim, bem amplo, bem abrangente, assim, não é aquela coisa que concentra só o centro da cidade. Assim, Curitiba não se resume ao centro, né? Curitiba são 75 bairros que, cada um com as suas especificações, fazem parte da cidade e compõem a nossa história de uma maneira muito especial. Então é isso, pessoal. Esse foi, então, a história do lançamento do Curitiba em Figurinhas, do artista Simon Taylor, em comemoração aos 330 anos da cidade de Curitiba. Se você está aqui pela primeira vez no Rebobina, seja sempre bem-vindo. Toda quinta-feira vídeo novo no canal, e às sextas-feiras o melhor da agenda cultural com a Luana Jolie e comigo.